Então, bom dia, mais uma vez a todos que entrou agora. Meu nome é Lucilene, sou professora de Química, certo? E a gente vai hoje fazer uma revisão falando de tudo que foi visto até agora. Como eu falei para vocês, as aulas foram todas postadas, toda semana tem uma aulinha, tem alguma atividade lá para vocês. E a desse bimestre que nós estamos trabalhando é sobre atomística, que é o estudo dos átomos, e tabela periódica. Então, como eu falava da química, a química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nesses processos. Quando eu falo matéria, a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra. Eu estou falando da matéria química, eu estou falando da matéria, da composição química de tudo que está em nossa volta. Alguém poderia me dizer a definição de matéria? O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Muito bem. É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, esse vidrinho aqui, ó, tem que estar com álcool o tempo todo. Matéria, eu sou matéria, computador, você é matéria, o ar que está em nossa volta é matéria. Como assim o ar, professora? Eu não estou vendo, mas você não sente, ó? Quando você respira, ele ocupa até um lugar lá no seu pulmão e você solta, não é isso? Então, se você fizer assim também com a mão, você vai sentir a massa de ar se deslocando. Então, tudo isso que está em nossa volta é matéria. Então, a matéria é o objeto de estudo da química. Como é que a química vai observar essa matéria? Porque a gente sabe que temos a ciência, no geral, química, física, biologia, que vocês vêm estudando, e que essas ciências têm a matéria como objeto de estudo. Mas como é que a química observa essa matéria? Então, primeiramente, essa palavra é muito importante, observação. Então, a gente observa, cria hipóteses, faz os experimentos e comprova, assim, para realmente poder virar uma teoria ou um modelo. Então, a química, ela vai fazer que questões? Então, se eu fosse olhar aqui para esse álcool em gel e fazer perguntas de química sobre ele, eu ia perguntar, qual a sua composição? Do que ele é formado? Quais são as características, propriedades desse material? Então, a gente começa a estudar química e observar as coisas em nossa volta, querendo descobrir do que é formado, certo? E nessa formação, a gente começa a mergulhar profundo nos materiais. Uma matéria, por exemplo, se eu falar assim, madeira. Madeira é matéria? É, professora, madeira possui massa e ocupa lugar no espaço. Agora, se eu falar assim, uma cadeira de madeira, a gente já está sabendo que é feita do mesmo material. Agora, madeira é a matéria em si. A cadeira já é uma porção limitada de matéria. É uma amostra daquela matéria, que a gente vai chamar de corpo, certo? Então, corpo é uma porção limitada de matéria. Se eu pego essa porção limitada de matéria e ainda transformo, como eu falei para vocês, em uma cadeira, aí agora eu tenho um objeto. Então, quando eu falo matéria, a gente vai nessas três situações. Matéria como um todo, então quando eu falo ar atmosférico, tem ar atmosférico aqui, tem ar atmosférico aí onde você está. Tudo isso é matéria. Agora, se eu pego uma quantidade desse ar, eu tenho uma porção limitada dessa matéria, e aí eu tenho um corpo. Vocês compreendem bem essas partezinhas de cada situação que eu estou falando? Sim. Ótimo. Bem, e aí essa matéria a gente ainda vai mais profunda. A gente viu que ela pode se apresentar nos estados sólido, líquido e gasoso, não é isso? Que para determinar os estados físicos, elas têm os estados padrão, tipo, se eu perguntar qual o estado padrão da água, como é que a água se apresenta para a gente numa temperatura normal, na temperatura ambiente? Qual seria o estado físico da água? Na temperatura ambiente? Líquido. Líquido. Agora, se eu pego essa água e coloco no congelador, não vai sofrer uma variação de temperatura? Logo, se sofre uma variação, e essa variação é abaixo, né, no caso, vai esfriando, eu vou ter água em que estado físico? Sólido. Sólido. Eu estou no congelador, ela fica sólido.
E se eu levo essa água lá, coloquei na panela, coloquei no fogo, essa água vai esquentar, então ela vai absorver calor, vai passar para o estado Gasoso. gasoso. Gás. Top, top, top. Gasoso. Então, a gente vai observando que essa matéria vai sofrer transformações. Eu estou falando da água, que está no nosso dia a dia. Mas isso pode acontecer com ferro, com ouro, com qualquer outra substância química. O conceito é o mesmo. Assim que a química trabalha. Então, você estuda um modelo, faz uma observação, faz experimentos e segue aquela teoria, ok? Para todas as substâncias. Só o que vai diferenciar é que cada substância tem um ponto de ebulição e de fusão específico. Então, por exemplo, a água, ela congela abaixo de zero e ferve ao nível do mar acima de 100 graus. Ou seja, sofre ebulição. Então, a gente vai ver o exemplo da água. E se eu quiser saber das outras substâncias, professoras? Aí já está tudo tabelado. É só a gente fazer a pesquisa e encontra os pontos de fusão e ebulição das outras substâncias. Bem, isso que eu estou falando para vocês, nessa revisãozinha, como poderia dizer assim, é numa visão macroscópica. O que é uma visão macroscópica? É a olho nu, eu consigo observar. Eu perguntei aqui, vocês observaram direitinho o que vai acontecendo. Eu vejo, eu sinto e vejo quando está líquido, quando está sólido, quando está gasoso. Porém, qual é a proposta também nessa outra visão da química? É ir profundo na matéria. A gente está estudando agora a visão microscópica. Certo? Micro, menor. A gente vai mergulhar, entre aspas, no sentido de olhar para dentro da matéria. Tá, eu sei que a água fica sólida, fica líquida e fica gasosa, dependendo da temperatura. Mas do que essa água ela é formada? Essa é a pergunta desse novo ponto do nosso estudo. E a gente foi buscar isso. Então, os cientistas, eles buscaram compreender como era essa matéria em sua composição química. Quer ver que vocês sabem? Qual a fórmula química da água? H2O. 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 Isso significa o quê? Professora? Possui 2 átomos de Hidrogênio. que ela possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Muito bem. Tá vendo aí? Então, quer dizer que essas fórmulas indicam para a gente que tipo de elemento químico forma a matéria, certo? Por que está puxando tanto a água? Porque, como eu disse a vocês, se eu tenho esse exemplo para uma substância, segue para todas as outras. Só que ao longo dos estudos, a gente descobriu que existe a menor parte que forma a matéria. Alguém poderia me dizer qual é essa menor parte que forma a matéria? O átomo. O átomo. Então, a palavra átomo é justamente isso. Vem do grego, diz assim, átomo, partícula, né? Menor partícula que forma matéria, indestrutível, indivisível e impenetrável. Quem disse isso primeiro foi Dalton, certo? Ele até deu um modelo da bola de bilhar, uma bola de sinuca. Imagina aí, né? Redonda, maciça, indestrutível e impenetrável. Para ele, essa era a ideia de átomo. Então, átomo, a menor parte que compõe toda essa matéria. E para diferenciar um átomo de outro, ele dizia que eles tinham tamanhos diferentes. Então, aí eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, eu tenho átomos que formam o ferro, o cloro, o flúor. E aí, com o tempo, foi vendo que essa ideia de Dalton não dava certo, até chegarmos ao modelo atômico atual, que é o modelo de Rutherford e Bohr, que diz que o átomo não é uma esfera maciça, indestrutível e impenetrável. Pelo contrário, o átomo é como um sistema, certo? Eletricamente neutro. O que é isso? Quer dizer que ele é formado por cargas. Tem 2 regiões no átomo, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo já está dizendo, ó, está lá no centro do átomo.
E a eletrosfera é a região onde os elétrons giram em torno desse núcleo. No núcleo, tem partículas positivas, que nós chamamos de próton, como já foi dito aí nas aulas, e nêutrons também que estão no núcleo, prótons e nêutrons. O nêutron, que é a carga neutra, aliás, não é carga, ele é neutro, ele está ali estabilizando o núcleo, já que tem muitas cargas positivas. E os elétrons, que têm carga negativa, estão ali, ó, girando em volta desse núcleo, certo? Até aí tudo bem? Estão lembrando desses conceitos das aulas lá que eu passei? Aham. Qualquer coisa é só falar, tá? Levanta a mãozinha, tem aí, ou fala que eu respondo aqui para vocês. Ai, tô cansando, nunca mais eu tenho falado tanto assim. Vamos lá. Bem, como eu estava falando, o átomo, segundo Rutherford, o carinha lá que descobriu, né, todo esse processo de ter elétrons e ter núcleo, ele começou a dizer que um átomo, ele vai ter o que nós chamamos de número atômico. Então, o número atômico eu poderia dizer que é um número de identidade do átomo. Então, não sei se você já tem identidade, mas quem tem identidade sabe que cada pessoa tem um número de identidade diferente. E só você pode ter esse número. Fazendo uma comparação, uma analogia, cada átomo vai ter um número que classifica, que dá a ideia das suas propriedades de quem ele é. Então, por exemplo, o hidrogênio é o primeiro elemento, né? O primeiro átomo. Ele só tem número atômico 1. Alguém poderia me dizer o que determina o número atômico de um átomo? Alguém lembra? O número de prótons. O número de prótons. Muito bem, o número de prótons. Por que o número de prótons, professora? Porque o número de prótons, que é aquelas carguinhas que estão lá no núcleo, eles nunca mudam. Então, se eu disser assim, o elemento químico que tem um próton é o hidrogênio. O elemento químico que tem 8, oxigênio. O elemento químico que tem 11, o sódio. Evidentemente que vocês não vão decorar isso tudo, hein? Claro que não. A gente vai ter uma tabela que a gente pode pesquisar cada número desse, que é a nossa conhecida tabela periódica, tá? Bem, eu estou falando do núcleo. No núcleo, ali está determinado o número atômico desses elementos. Mas aí, como ele se comporta, aí já vou falar assim, entre aspas, preste atenção que eu estou falando de uma forma lúdica. A personalidade, como ele se comporta quando está diante de outros átomos, a gente vai descobrir na eletrosfera, que é a região que estão os elétrons. Como assim, professora, personalidade? Veja, nós temos como prever, a partir dos estudos da química, como um átomo se comporta diante de outro átomo, para formar as ligações e para que ocorram os fenômenos químicos. Vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu colocar água sanitária numa roupa colorida, numa roupa... Pronto, caiu água sanitária na minha farda do colégio, na parte azul. É previsto que aconteça o quê? Então, a gente derramar água sanitária numa roupa colorida. Mancha, desbota, sai a cor, não é assim? Então, vejam, é previsto que o cloro, né, que as substâncias que estão na água sanitária, quando entra em contato com um tecido que tem um corante, reage e retira a cor. Outro exemplo também, mesmo exemplo, né, vamos dizer assim, se eu coloco descolorante no cabelo, não sai a cor? Descolorante, não é assim? Então, quem pega lá o descolorante, faz a formulazinha, coloca no cabelo, já sabe que o previsto é que saia a cor. Então, de acordo com o que a gente vai vendo ali, vão ocorrendo os fenômenos químicos. Vai chegar o São João, né? A gente já está aqui em Campina Grande, a gente tem muita saudade dos 30 dias de festas, o maior e o melhor São João do mundo. Concorda? Ou tem alguma rivalidade? Tem, né? Caruaru também.
A gente está vivendo esses tempos sem poder festejar. Nem a fogueirinha de São João a gente pode fazer. Triste isso. Nem uma fogueirinha a gente pode fazer. Aqui em Campina mesmo é proibida, a gente não pode fazer fogueira, a não ser que vá para um sítio, né? Que seja aberto, aí a pessoa pode fazer. Mas por que falando de fogueirinha? É previsto que quando eu coloco a madeira lá e atei fogo, que aconteça o quê? Pegue fogo, professora, na fogueira. Exatamente. O fogo, que você consegue visualizar, já é o quê? O fenômeno químico que está ocorrendo com aquela matéria. Quando queima ou sofre combustão, depois que queima tudo, a matéria ali, que no caso para a gente é a madeira, ela volta a ser madeira depois? Não. Ela passa a ser outra substância química, não é isso? Então, eu estou observando um fenômeno químico. Então, todos esses fenômenos químicos que você imaginar agora, de mudança de cor, que queima, que se transforma em outro material, e todas essas coisas, isso tudo ocorre na eletrosfera. E para a gente entender isso aí, como é a identidade, como é que um átomo se comporta, a gente tem que estudar a eletrosfera dele. Por exemplo, para formar água, como a gente falou ainda agora, hidrogênio, oxigênio. O que tem entre o oxigênio e o hidrogênio para que eles se liguem? Então, tem que rolar a química entre eles. Rolar a química, professora? Sim, essa palavra a gente fala aí, né? Ah, olha o gatinho passando, rolou a química. Né? O pessoal fala isso. Bem, esse termo é realmente utilizado na química para determinar a afinidade química entre os elementos, entre os átomos, para poder formar as ligações. E tudo isso a gente só consegue compreender quando trabalhamos, quando entendemos a questão da eletrosfera. Bem, e segundo Bohr, essa eletrosfera, que nós já passei nas aulas anteriores, estou só fazendo uma revisão, que é o local onde estão os elétrons não estão parados, eles estão em constante movimento, eles giram em volta do núcleo em órbitas circulares, segundo Bohr, e fixas. Então, tá lá, né, o núcleo do átomo, aí tem um elétron que gira mais perto, um que gira mais distante, e aí nós chamamos isso de camadas ou níveis de energia. Vamos fazer aqui uma analogia para vocês compreenderem. Lembra de uma cebola? Se você for abrir uma cebola, ela não tem várias camadinhas? Uhum. Não é? Então, fazendo uma comparação, porque assim, a gente, como eu estou falando, a gente está estudando o mundo microscópico dos átomos, e eu sei que não é tão fácil imaginar isso. Até porque já está falando, precisaria de um microscópio, né? Para a gente poder compreender, para ver de fato. E assim a gente não conseguiria ver com um microscópio simples. Mas a gente tem toda uma ideia, de acordo com o que os químicos estudaram, os cientistas, de como seria esse mundo microscópico. Então, fazendo uma comparação, a cebola tem várias camadinhas. Vamos imaginar, certo? Essa analogia com o átomo. Então, tem um núcleo e tem várias camadas. Essas camadas, qual vai ser a diferença da nossa analogia? Elas são níveis de energia. Então, o elétron é de carga, certo? É uma carga negativa. A gente pode até chamar assim, essa carga elétrica, né? Vamos dizer assim, carga de elétrons. Então, essa carga, ela é atraída, o núcleo não é positivo, ela é atraída pelo núcleo. Ao mesmo ponto que quando vem outro elétron, ela repulsa, porque cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, quando ela é atraída pelo núcleo e afastada por outro elétron, então ela atrai, afasta, e ela fica em constante movimento. A física vai explicar isso, vocês vão compreender melhor depois, na parte que vão estudar sobre eletricidade e campos eletromagnéticos, lá para frente, certo? E esses átomos, eles vão ter essa eletrosfera, que é energia. E os elétrons estão ali girando.
Então, por exemplo, quando ele termina, aí a gente vai fazer a distribuição dos elétrons. Aí tem a por camada. A primeira camada, K, L, M, N, O, P e Q. A gente estudou 7 camadas. Tem só 7, professora? Não, não é bem assim. Essas camadas, como eu falei para vocês, elas são energia, que é de atração e repulsão dos elétrons ali na eletrosfera. A gente só estuda 7 camadas porque até hoje só foram conhecidos 118 elementos químicos, e se você distribuir todinho, bem direitinho nas camadas, por aqueles valores que eu já passei para vocês, que tipo, na camada K comporta 2 elétrons, na camada L, 8, e vai lá, 18, 32. Vocês lembram disso aí, né? Que já foi passado nas outras aulas. Se você distribuir tudo, você vai ver que no final vai formar 118 elétrons, que é a quantidade de elementos que nós temos conhecidos até hoje. Mas, professora, se encontrar um elemento que tenha 200 elétrons, aí a gente vai distribuir, na mesma lógica de raciocínio. E eu já fiz até uma analogia dessa com alguns alunos que me procuraram para tirar dúvidas, e eu falei assim, imagine uma cascata, né, como nos casamentos tem assim, um monte de taça e uma cascata de taças. Então, as taças embaixo vai diminuindo, diminuindo até ficar com uma lá em cima. Se eu começo a encher, né, essa taça, enche a primeira taça, quando ela pode encher a metade, assim, mas quando ela chega no limite, ela transborda e vai para outra camada. Vai enchendo e transborda para outra camada. Fazendo essa analogia. Quando a gente está anotando ali os símbolos da química e distribuindo os elétrons, a gente está dizendo isso. Tipo, o hidrogênio tem um elétron, aí bota camada K, um elétron. Pronto, é o que ele tem. Mas se eu vou para o átomo de sódio, tem 11. Aí eu vou botar camada K, tem 2 elétrons. Mas ele tem mais do que 2 elétrons. Se eu vou para a camada L, 8 elétrons. Formou 10. Na camada L só cabe 8. Eu podia ter colocado 5, mas quando chegou em 8, tem que ir para a próxima camada. Na camada M, aí eu coloco aquele elétron que ficou faltando para botar os 11 elétrons. M, 1 elétron. Então, a gente vai distribuindo. Se descobrissem outro elemento com um número atômico maior, a gente ia distribuindo até dar a quantidade correta, certo? Mas até hoje, só foram descobertos estes. Bem, e quando eu falei átomo e elemento químico, aí você pergunta, qual a diferença, professora? Tem uma diferença. Quando eu falo do átomo, eu estou falando de uma partícula daquela. Quando eu falo elemento químico, eu estou falando de um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, ó, estou respirando aqui. Aqui tem oxigênio no ar. Aí, perto de você também. Oxigênio. Mas aí, um conjunto desses átomos de oxigênio é que forma o elemento químico, que está em todos os lugares. Lembra quando eu falei da questão de matéria? Então, é como eu estou falando a vocês, um átomo apenas, e um conjunto desse átomo, o oxigênio, o número atômico dele é 8. Então, o conjunto de átomos com número atômico 8 vai ser quem? Oxigênio, ok? Eu quero que vocês entendam, compreendam a ideia. Eu preciso decorar, professora? Não, de forma alguma. A gente vai ter a tabela periódica para consultar e sair. Alguns elementos você vai lembrar direto, porque o hidrogênio, o oxigênio, tá tudo diretamente, faz parte da minha vida, não é isso? Então, para que eu possa respirar, tomar água, então esses átomos estão o tempo todo ali. Bem, e foram descobrindo esses átomos, e aí eles tiveram a necessidade de organizá-los. Um método, é muito importante um método para organizar. E o ser humano, nós como seres humanos, faz o tempo todo isso. Vamos fazer outra analogia. A professora gosta de fazer analogia, certo?
Imagine que eu vou aí em Santa Cruz, estou com saudade de Santa Cruz, há muito tempo que eu não fui, tá? Imagine que eu vou aí em Santa Cruz e vou para uma camisaria comprar. E eu quero comprar muitas. Tô com saudade mesmo, Júlio. Faz tempo que eu não vou, viu, em Santa Cruz. Para eu que já faz mais de 12 anos que trabalho na cidade, tenho um carinho enorme pela cidade, faz tempo mesmo, viu, que eu fui aí. Não vejo a hora de tomar a segunda vacina e voltar para a vida normal, né? É o que a gente está esperando. E pedindo a Deus que aconteça. Bem, voltando aqui, cheguei na camisaria, chego lá para o vendedor e falo assim, ei, eu quero camisa de gola V, não sei nem como é que chama mais, mas é gola V, gola careca também, e também gola polo. Quero sortido de tamanho PMG, de cores variadas, quero essa estampa SS. Eu sei o que eu queria. Aí o vendedor vai lá. Se tiver tudo bagunçado, tiver tudo misturado, ele vai demorar muito, não é isso? Para poder resolver, mas aí como é organizada a camisaria? Tem umas colmeias, né, que chama? Que é aqueles quadrados assim, de uma parede completa assim, com... Aí cada quadrado daquele tem P de gola V, G, M, não sei o que, eles deixam tudo bem organizado. Quando eu vou falando, ela já vai separando aqueles fardos lá, cada um com 10, não sei o que, não sei o que. Quando vê, já tá lá a compra toda organizada. Essa é a palavra, organização. Se essa camisaria não fosse organizada, seria muito difícil dela encontrar o que eu estava pedindo. É tão fácil para ela procurar e vender, como também para quem vem do estoque colocar ali, porque já tem um cantinho certo, certo? A nossa aula, Lucas, vai mais ou menos até umas 9h40, 9h50, porque mais ou menos começou nesse horário, tá? Porque eu dei a parte de tolerância e eu preciso dar essa explicada para vocês dos assuntos e também perguntar aqui as dúvidas de vocês assim que eu terminar a explicação, ok? Nós temos umas 3 aulas por semana, né? Então, mais ou menos uma horinha de aula aqui só para a gente ver os conteúdos que vão cair na prova. Então, o que aconteceu? Olhando aí para a tela, vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Ele ficou em modo aberto agora para vocês, porque estava fechadinho. Ficou? Sim. Pronto, então, tabela periódica. Vamos chegar aqui. Vou convidar vocês agora ao reino periódico. Vou abrir essa aula nessa parte da tabela, falando de forma lúdica. Então, vejam. Bem-vindos ao reino periódico. Esta é uma terra de fantasia, mas está mais próxima da realidade do que parece. Este é um reino dos elementos químicos, as substâncias a partir das quais tudo é tangível é feito. Não é um país muito grande, pois consiste de um pouco mais de centenas de regiões, mas ainda assim é responsável por tudo que constitui o nosso mundo. Oi. Pode falar. Oi. Slide não, foi pro slide 2 ainda não. Foi não? Peraí, deixa eu ver aqui. No meu certo. foi. No meu tá aparecendo que foi. No meu também foi. Agora foi. Mas ele tá travado um pouco. É, a bendita internet. Qualquer coisa pode falar, e a gente espera um pouquinho para poder abrir no de vocês, tá? Mas você deu para compreender o texto, então vou falar um pouquinho de forma lúdica. Essas pouco mais de centenas são os átomos, tá? Os elementos químicos que nós vamos trabalhar. E o que eu quero de vocês na prova, vou ser bem direta. Eu quero que vocês olhem para a tabela periódica, reconheçam o que significa cada bloquinho daquele, e as coisas que eu vou explicar aqui. No final que eu explicar, eu vou direcionar vocês para o que, de fato, você deve fazer, certo? Agora ficou no modo tela aberta para vocês, no segundo slide. Tá, no segundo slide. Pronto. Então, vamos começar. Então, como eu disse a vocês, sempre foi uma preocupação. Deixa eu ver se está gravando aqui, pessoal, porque eu acho que eu mudei de tela e não ficou gravando. Mas está gravando. Pronto.
Então, a grande preocupação, né, dos cientistas é organizar os resultados obtidos experimentalmente de tal maneira que semelhanças e diferenças também se tornassem evidentes. Então, o que aconteceu? Esse carinha aí bonito aí pensando assim, nessa imagem, se chama Dmitri Ivanovich Mendeleev. Esse carinha aí, ele ficou pensando, como é que eu vou organizar os elementos químicos? Deve ter uma organização lógica e natural. Até porque a gente fala de química, as pessoas pensam, não é algo nada natural. Então, tire isso da cabeça de vocês. A química é uma ciência que estuda essas questões naturais. E quando a gente conhece bem a natureza, a composição das coisas, a gente tem como modificar e fazer novos componentes, novas substâncias. Como, por exemplo, o plástico, né? A mistura de substâncias para poder criar novas coisas. Então, tudo isso é o que a química vai estudar. Então, tem a parte ruim e tem a parte boa. Em tudo na nossa vida tem esses dois lados. Aí depende de nós, né, da humanidade, decidir o que fazer com esse conhecimento. Bem, esse carinha aí, ele ficou pensando, como é que vamos organizar a tabela? Deve ter uma ordem natural. Na época, já são conhecidos 60 elementos químicos só, na época de Mendeleev. E cada canto do mundo que ia descobrindo um elemento diferente, eles iam conversando e trazendo essas ideias. Então, o que ele fez? Ele colocou em cartões as características, as propriedades desses elementos. O que nós conhecemos hoje que pode identificar os elementos químicos? Na nossa aula de hoje. O número atômico, não é isso? O símbolo. Então, ó, todo elemento químico tem um símbolo. Esse símbolo nada mais é do que uma letra, ou duas, que faça lembrar do nome. Então, por exemplo, o oxigênio é um O maiúsculo. O cálcio, que é formador dos nossos ossos, é o C maiúsculo com A minúsculo, Ca. Então, nós temos vários elementos químicos e a gente tem os símbolos de cada um deles. Se vier só uma letra, essa letra é maiúscula. Se vier duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Vou ter que decorar? Sempre vou lembrar isso a vocês. Não precisa. A gente tem que aprender a usar a tabela. Professora, vai ter a tabela na avaliação? Vai sim. E se não tiver, você tem uma tabela no seu livro, você pode pesquisar pela tabela. Certo? Fique bem claro isso. Então, Mendeleev começou a colocar lá. Então, vamos imaginar o hidrogênio. Símbolo no meio, H maiúsculo. Aí, nome embaixo, hidrogênio. Qual é o número atômico? 1. Qual a massa atômica? 1,008. Então, esses dados foram sendo colocados lá. O hidrogênio é um metal? Não. Ele é um não metal? Aí ele foi colocando de acordo com suas propriedades. Veja aí na tirinha que tinha esses cartões, imagine você com um monte de atividade. Vamos imaginar agora o seu caderno, certo? Ou o seu fichário. O pessoal gostava de usar muito fichário, não sei se usa ainda. Mas tá lá tudo, aí você bagunçando tudo. Como é que você acha agora a de química? A de matemática? Aí a gente foi e separou em blocos de cada disciplina. Fazendo uma analogia, aconteceu isso com o Mendeleev, ele com um monte, né, de papéis, e aí sempre que ele queria procurar, para que procurar, professora? Porque o químico, ele precisa, lembra do que eu falei ainda há pouco? O elemento químico, cada elemento químico tem suas propriedades, então tem que saber como é que ele se comporta. E aí, quando ele queria saber essas propriedades, ele tinha que ficar lá procurando. E ele começou a colar no laboratório dele, de acordo com uma organização. E hoje, aqui está falando, nós temos 115, está aí dizendo, mas já são 118, certo? Elementos químicos conhecidos. E nessa época dele, só se conhecia 60. E quando ele se destacou, certo? Pela organização metódica desses elementos. O que é a organização metódica? Um método para organizar a tabela. E a primeira organização, ele colocou em ordem crescente de massa atômica. Ordem crescente. Então, começa do 1, elemento que tem número, massa atômica 1,
o 2, o 3. Só que eles, Monseley, que já foi do carinha, ele viu que tinha massa atômica que era muito parecida. Então, quando ele descobriu o número atômico, que é a questão dos prótons, ele viu que os prótons realmente é que tinha número inteiro. Tipo, número atômico 1, 2, 3, 4. E aí ele achou melhor organizar isso em ordem crescente de números atômicos. Então, se eu perguntar lá, como está organizada a tabela periódica? Você vai dizer em ordem crescente de número atômico. E está aí a tabela periódica atual, certo? Então, ó, vamos prestar, todos estão vendo esse slide da tabela? Sim. Ótimo. Como eu falei aqui para vocês, ó, tá vendo essa partezinha aqui, quando eu estou passando a seta? Aqui, ó, cada quadradinho desse é referente àqueles cartões que Mendeleev estava organizando. Então, um exemplo, toda vez que você pegar uma tabela, ela vai ter uma legenda, certo? Existem vários tipos de tabela com vários tipos de informações sobre os átomos. Isso é no slide 3, professora? É onde tem a tabela periódica atual. Depois não tá aparecendo, não. Mas ainda tá no Tá no slide slide 3. 3 ainda. Ainda tá no 3. Voltou. Tá vendo agora? Era, eu ia falar, mas... Tá. Pronto, ótimo. Se eu colocar em modo tela cheia, vocês conseguem ver a tabela agora? O meu voltou, tá no 7. A tabela periódica atual. É. Assim? É. Pronto. Todos Professor, estão eu vendo. abri pelo Google Classroom, que tem a tabela lá. Os slides eu abri pelo Google. Tem, mas é passa assim, não dá para acompanhar pela aula, não, porque aí você vai de acordo com o slide que eu estiver apresentando. É melhor, certo? Mas tem lá no Google Classroom também o slide para vocês. Mas dá para acompanhar por aqui pela aula? Ah, sim, professora. Pronto, então dê uma olhadinha agora onde eu vou passar a seta. Estão vendo a seta? Dá sim. Pronto. Aqui, ó, toda a tabela, se você quiser pegar, eles para vocês estarem com o livro na hora da aula. Mas se não tiver agora, depois você abre lá na página onde está a tabela. Toda tabela periódica que você pegar vai ter uma legenda, certo? Essa aqui está em inglês, mas assim, por exemplo, no meio aqui, ó, vai vir o símbolo. O Fe é o símbolo do ferro. E embaixo vai vir um nome. Aqui está iron, porque está em inglês, que quer dizer ferro, certo? Mas na tabela de vocês vai estar ferro. Aqui, ó, vai estar o número atômico. Aqui a massa atômica. O que eu vou pedir de vocês nessa prova é só que saibam onde está o símbolo, o nome, o número atômico e a massa atômica. Como é que você vai descobrir? Olhando a legenda. Até aqui tudo bem? Sim. Deixa eu só ver aqui. Ó, eu acho melhor que não falem pelo chat. Tá em inglês, por causa que ela é a DA e o PAC, né? Isso, exatamente. Mas aí a tabela que eu vou trabalhar com vocês, e vocês podem estar utilizando essa tabela do próprio livro, que inclusive é mais simples para que vocês encontrem os dados que eu pedi, ok? Lara está perguntando se a prova vai ser online ou presencial. A do livro está na página 155. 155, pronto. Então, quem tiver aí. Lara, a prova vai ser online. Acho que para todos. A gente não vai estar voltando ainda agora. Eu acredito que a gente ainda vai passar até o dia 18. E em casa, assistindo a aula remota. Justamente por causa do avanço do Covid. Mais uma vez, por conta, muitas vezes, de responsabilidade das pessoas, que a gente sabe, tem que usar máscara, tem que ter o cuidado. Não é só dizer, não é, eu já tive, eu não vou morrer mais, mas não é isso. É questão de erradicar esse vírus, dele não ficar circulando, entendeu? Aí todos nós vamos ter segurança. Mas a prova, mesmo que eu acho que volte, a minha prova vai ser online, porque as nossas aulas são todas remotas. Tá bom? Sim, voltando para o que nós estávamos falando, essa tabela, vocês podem ver que ela é como se fosse, imaginar uma parede, os quadradinhos, um sobre o outro, formando colunas e também formando
linhas, certo? Formando colunas e linhas. Cada quadradinho desse vai dizer o símbolo, no mínimo, certo? Na tabela mais simples, que é a que nós vamos estudar agora, o símbolo, o número atômico, o número de massa e o nome do elemento. Se vocês observarem nesse aqui, ela tem aqui embaixo também a distribuição eletrônica, que é o que nós estamos estudando. E essas cores, professora? Na tabela do livro de vocês, quem abriu aí, também tem as cores. As cores são as regiões da tabela, tipo, quem são? São os grupos. Nós temos os metais, que geralmente é essa parte todinha aqui da tabela. Os não metais, ó, essas daqui que estão nessa cozinha até chegar aqui, são os metais. Os não metais, que esses amarelinhos. E os gases nobres, que é a última coluna da tabela. Professora, como é que eu vou saber isso? Olha, se você for aqui no centro da tabela, olha no que você encontra. O ferro. O ferro é um metal? Quais são as características de um metal? Tem brilho, está no estado sólido, conduz energia elétrica, não é isso? O alumínio, ó, das panelas, que a gente fala dos portões. Metal. O ouro, a prata, o cobre, o níquel, que formam as moedas, todos esses aqui, ó, dessa área são metais. Os não metais, oxigênio, inclusive forma o gás oxigênio que a gente respira, o cloro aqui, ó, que está na água sanitária, o flúor que está na escova de dente, o carbono que está no lápis grafite que você escreve. Então, esses são exemplos de não metais. Não possui brilho, não conduz energia, não forma lâminas, não formam fios. Então, são exemplos. E os gases nobres, que já está sendo falado, que é a nobreza da tabela. São gases inertes, né, que existem, os seus átomos existem isolados. Um exemplo é o gás hélio, muito conhecido, que a gente enche balões, né, que até aquela Eliana ficava com gás hélio soprando na boca para ficar com a voz mais grossa ou mais fina. Então, é um exemplo de gases nobres. Mas vamos voltar aqui à parte da estrutura da tabela. Vocês estão vendo o slide que tem o nome períodos? Acho que meu não tá pegando, não. Deixa eu ver se muda agora. Tá na Mudou. tabela ainda. O Pronto, meu mudou. mudou. Mudou agora, não foi? Mudou para todos? Tem o nome períodos, o slide azul? O meu mudou. Pronto, então lá. Então, olha só, os períodos são as linhas da tabela periódica, certo? As linhas. Aqui, se vocês observarem, aqui, ó, nessa estrutura, o que que a gente fez para ela não ficar tão comprida? Foi separar essas duas linhas aqui para baixo, certo? E deixamos a tabela nessa configuração aqui. Por que esses quadradinhos aqui estão brancos? Porque, veja, ó, na tabela nós vamos ter 7 períodos, ou linhas. Então, 7 períodos. São 7 linhas. No sexto e no sétimo período, tipo, aqui no sexto período, nesse quadradinho, tá vendo que aqui, ó, estão todos esses elementos, que aqui tá só simbolizado, mas lá vai ter os elementos. Eles estão inseridos aqui. Imagine que fosse uma gavetinha e tivesse todos os elementos aqui, certo? Dessa parte. Então, nós vamos chamar de série dos lantanídeos. Por que lantanídeos? Porque o primeiro elemento é o lantânio. Só isso. E eles estão ali embaixo. No sétimo período, nós também vamos ter aqui, ó, a série dos actinídeos. Por quê? Porque o primeiro é o actínio. Ok? Então, a gente organizou a tabela assim para que ela ficasse de uma forma menorzinha, mais compacta.
O número de ordem do período de um elemento é igual ao número de níveis eletrônicos que ele possui. Eu disse a vocês que a tabela tem 7 períodos. Vocês lembram também que eu disse que o átomo ele pode possuir 7 camadas de energia? K, L, M, N, O, P e Q. Então, essas camadas são referentes às linhas da tabela. Então, vamos olhar aqui. O flúor, F, o símbolo dele, o número atômico é 9. Todos estão vendo esse slide? Não tá no slide 8. Agora mudou. É porque é assim mesmo, mas vamos lá. Quando eu estiver falando que não estiver de acordo com o slide, aí vocês me dizem, tá? Pronto, tá no slide. Tá. Agora tá no slide 9. Apareceu um F, o número atômico 9 aí? Nessa Sim, bolinha? Apareceu. Pronto. A gente vai fazer a distribuição eletrônica de acordo com aquele diagrama que eu falei para vocês. Então, vamos distribuir 9 elétrons, número 9 do flúor. 1s2, 2s2, 2p5. Ou em camadas, K2L7. Então, veja aqui. Eu passei a aula sobre essa distribuição eletrônica, certo? Professora, não entendi, não sei o quê. Como é que eu vou fazer isso na hora de decorar? Não precisa decorar. Também vou colocar o diagrama de energia, certo? É só você seguir as setinhas. Só uma coisa que a gente tem que aprender, ó. Tá vendo esse número grande? O 1. Ele é de acordo com a camada. Então, a camada K é o número 1, o número grande, representa ele. Subnível S, essa letrinha é um subnível, e esse númerozinho que vem aqui acima é um número de elétrons. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p5. Se eu quero saber o número atômico dele, que é igual ao número de elétrons, é só eu somar essa quantidade aqui, ó. 2, mais 2, 4, mais 5, 9, que é igual ao número atômico. Ou, se distribuir por camada, eu vou fazer, ó, K, camada K, 2 elétrons. Sobra quanto para formar 9? Camada L, 7 elétrons. Então, tá aqui. Observe que só aparece o número 1 e o número 2. Se você quer saber em qual linha da tabela ele está localizado, Professora, eu tenho uma dúvida. fala. Pode falar. No caso, no estudo da química, não é preciso a gente saber o diagrama não, né, de Linus-Pauling. Vai funcionar como a tabela periódica que a gente vai utilizar junto. Isso. Quando a gente aprende O diagrama. isso, a gente aprende a ideia do diagrama de Linus-Pauling, mas eu vou ensinar vocês a usar direto na tabela. Você precisa estar fazendo. Mas para poder você compreender que está na tabela, já inserido ali os dados que você quer, é importante que você entenda como chegamos até lá, certo? Então, voltando aqui, quando eu coloquei para vocês a distribuição eletrônica, eu disse a vocês, ó, tem 2 camadas. Então, se tem 2 camadas, está no segundo período, ou seja, na segunda linha da tabela. Então, o número de camadas indica a linha da tabela onde ele está. Para você ver como essa tabela periódica foi organizada realmente de forma correta. Porque até a distribuição dos elétrons que estão na eletrosfera condiz com a organização da tabela. Então, se tem 2 níveis de energia, segundo período. Se tem 3 níveis de energia, terceiro período da tabela, até chegar ao 7º, certo? Dependendo do elemento químico. Alguma dúvida? Conseguiram compreender? Então, a linha da tabela, que eu vou chamar de período, é referente ao nível de energia que está distribuído os elétrons. Se tem 2 níveis de energia, está no segundo período. Aí, por exemplo, o hidrogênio, o hélio. O hidrogênio e o hélio só tem um elétron,
o hélio tem 2 elétrons na última camada. Só tem um nível de energia. Então, vai estar na primeira linha, certo? Agora, aqui o ferro. Ó, o ferro tem 26 elétrons. Se eu fizer a distribuição eletrônica, você vai ver aqui, ó, que o maior número da distribuição é o número 4. Vocês estão vendo aí a distribuição eletrônica? O slide da distribuição eletrônica. Eu tô no slide 9 ainda. É isso mesmo? É o mesmo, só que agora com ferro. Tá vendo? Fe, número atômico 26. Tá. Pronto. Nessa distribuição, que quando vier a distribuição ou o dado, você distribuir, você vai procurar o maior número aqui, ó. Qual é o maior número? 4. Tem 4 camadas, então ele está no 4º período da tabela periódica. Ok? Então, quando você distribuir, você vai conseguir encontrar também a localização desse elemento na tabela. Agora, vejam aqui. Mudou o slide para vocês? Não. Não. Espera um pouquinho que vai mudar. Essa tabela que tem 7 linhas, grupos ou famílias, ela também vai ter 18 colunas, certo? Então, são 7 períodos, corrigindo, 7 períodos, que são 7 linhas, e 18 colunas da tabela periódica. E vai ser distribuído em 2 grandes grupos. Agora já apareceu a tabela nova para vocês? Ainda não. Não. Ave Maria, como tá lento isso. Agora mudou. Agora sim. Eu parece que toda vez que eu mudar um slide, eu vou ter que ficar indo e voltando. Vou apresentar assim, então, que é melhor, né? Então, vejam aqui, ó. As 18 colunas verticais são chamadas de famílias ou grupos. Então, se você 1, 2, até chegar à coluna 18. Professora, e as 2 linhas que estão embaixo? Lembra que eu expliquei que está aqui, ó? 6º período. Aí tem, ó, do lantânio, do Lá ao Lu, vamos dizer assim, do lantânio ao lutécio. Tá aqui. Todos eles estão inseridos aqui. Nesse aqui, ó, do actínio, aí no caso, do AC ao LE, daqui ao último. Então, todos eles estão inseridos aqui. Vocês compreenderam bem isso aí? Sim. Pronto. Nós vamos ter 2 grupos importantes, né, que vai separar a tabela, que são os elementos representativos. Foi só por uma questão de organização, né, professora? Isso, só por uma questão de organização, tá? Lembra quando chega na camada lá que eu disse a vocês, KLM, tem um que tem 32 elétrons? Não é isso? Naquela distribuição? É justamente aqui que vai dar os 32, ó. 1, 2, aí, ó, 3. No caso, o subnível F, que vai chegar nos 14, que vai ser o somatório de todos. Se você contar todos aqui, vai dar justamente os 14 que dá lá. Mas daqui a pouco eu explico melhor isso. Vamos lá. Então, primeiro, ó, representativos. As 2 primeiras colunas, e da 13 a 18, que são os gases nobres, eles vão ser chamados de representativos. Ó, representativos. Por quê? Porque o número de elétrons da camada de valência, que eu expliquei na aula anterior, que eu mandei para vocês, o número de elétrons que, por exemplo, terminou com um elétron na última camada. Então, ele vai estar na coluna 1. Terminou em S2, 2 elétrons na última camada. Ele vai estar aqui na segunda coluna. Certo? Com 3, aí vai estar aqui na coluna 3. E assim até chegar a 8 elétrons na última camada. Então, os representativos é o quê?
a coluna da tabela é indicada pelo número de elétrons da última camada. E a Ô, linha... professora, só uma dúvida. Pode falar. Eu vou fazer o... Quando eu fizer a distribuição e, por exemplo, na última camada tiver 2, por exemplo, por exemplo, depois, Oi? Tá cortando, não saiu não, que você falou não. Então, continuando aqui. Não deu para escutar não, o que você falou não, Matheus. Teu microfone está desligado. Matheus? Não está saindo teu... a Fale. dúvida era para essa distribuição. Hum. E a última camada, por exemplo, da D, aí eu tenho uns elétrons. No outro slide, no slide anterior. Esse aqui? Tá dando para escutar agora, professora? Agora tá, mas estava cortando. Fala de novo. Não, não tá saindo não, som não. Mas é em relação ao subnível D que você Subnível D. E, por exemplo, eu tenho elétrons em uma parte. Em outra parte eu... Então, ó, deixa eu explicar aqui para você. Eu acho que eu já sei qual é a dúvida. Tá vendo o slide aí que tem o ferro, tá? A distribuição eletrônica dele, que termina em D? em relação aos subníveis. O subnível D é um subnível de transição externa. Então, ele é o mais energético. Certo? Mas a última camada desse aqui é a 4. Ele está aqui porque ele é o mais energético. Por isso que quando você vai fazendo a distribuição, por isso que a gente chama de diagrama de energia. Porque os subníveis D sempre vão ficar à frente da camada mais externa. Eles são os mais energéticos, pelo diagrama. Certo? Mas se eu for pensar aqui direitinho, ó, na última camada ele tem 2 elétrons. Tá cortando muito, Matheus, o teu áudio. Eu não consigo te escutar de forma alguma. E agora tá desligado o seu microfone. Depois você fala comigo no privado, qualquer coisa, se a gente não conseguir, certo? Se você tirar sua dúvida agora. Bem, então, como eu estava falando, apareceu aí a tabelinha para vocês, não foi? Tá vendo o slide, a tabela? E agora eu vou explicar o que seria isso aí, no caso, elementos representativos e de transição. Deixa eu colocar nesse outro slide, para eu mostrar para vocês. Tá aberta a tela para vocês, estão acompanhando? Tá. Os elementos representativos, eles possuem um elétron diferencial. O que é isso? O mais energético. E geralmente estão nos subníveis S ou P, na última camada. Então, quando eu faço a distribuição tipo do potássio aqui, tá vendo aqui que terminou em 4S1? Isso significa que ele tem um elétron na última camada, e é o mais energético. E o do flúor, quando a gente distribui aqui, ó, a última camada, o último a ser distribuído, é sempre o mais energético. Isso vai indicar em que coluna ele está. Mas vejam, para essa prova, o que eu quero? Vou cobrar mais de vocês. Deixa eu fazer logo um exercíciozinho aqui com vocês, para vocês compreenderem. Só um minutinho.
Bem, acho que vocês estão vendo aí esse slide, certo? Então, pela distribuição eletrônica, você pode dizer a família em que ele está presente. Se for os representativos, termina em S e em P, e vão estar nas duas últimas camadas. E se terminar em D ou F, vai estar ali no meio da tabela, certo? Por exemplo, aqui o cálcio, terminou em 4S2. Tem 2 elétrons na última camada? Ele está na família 2A no quarto período. Vamos ver isso aqui na tabela. Está aparecendo a tabela para vocês? Tá. Pronto. Vou trabalhar só em cima disso aqui agora. Então, essa tabela é a que vocês têm também no livro, se eu não estou enganada, é bem parecida. Vai ter uma legenda aqui, ó. Uma legenda. No meio é o símbolo, o número atômico aqui, e o nome, a massa atômica e o nome embaixo, tá dizendo isso. Então, quando eu vou aqui, tipo, ó, no cálcio, que foi o que a gente tava falando, símbolo no meio, número atômico, massa atômica e elemento. Então, se eu disser assim, me diga o nome e o símbolo do elemento que está no segundo período na família 14, ou 4A, qual seria o nome do elemento? Segundo período, aí você vai lá, ó, segundo período, ó, segunda coluna. Na família 14, aí você vai aqui, ó, 14. Família 14, segundo período, é quem? Aqui, pessoal. É o carbono, número atômico 6. Isso. 14, segundo período, carbono. Isso. Vou trabalhar assim com vocês, tá? Também lá na prova. Vou dizer o período e a família. Aí você vai lá e procura, me diz o símbolo e o número atômico. Quando for nas próximas atividades, é que eu vou cobrar mais com distribuição eletrônica, ok? Aí, por exemplo, digamos que eu diga, ó, me diga o nome do elemento que está no quarto período, coluna 12, ou família 12. Quarto período. Aí você vai lá na linha, quarto período, e procura a coluna 12. Quem é? Quarto período, coluna 12. Você vai... 5, ó. Linha, quarto período são as linhas. 1, 2, 3, 4. Aí, ó, vai aqui o zinco, muito bem. Coluna 12, ó, zinco, número atômico 30. Aí aqui tem todos os dados dele. Nessa tabela aqui do lado tem até a distribuição por camadas. Certo? E como eu disse a vocês, ó, todos esses aqui, essa tabela tá melhor, a coloração, ó, os amarelinhos, eles são os metais, ok? Esses daqui são os não metais. Algumas tabelas vêm esses daqui, que seriam os semimetais. Ou então só classifica em metal e não metal, mas se tiver assim, semimetais. E gases nobres e o hidrogênio. Como assim o hidrogênio? O hidrogênio sozinho ele forma um grupo, tá? Ele não é metal, não é não metal, não é um gás nobre. Ele é o hidrogênio. Ele é o cara. Ele sozinho forma o grupo dele, tá bom? Mas também ele interage com todos os outros elementos. Então, quais são os grupos da tabela? Hidrogênio, metais, não metais, semimetais e gases nobres. Ok? O que é um metal? Possui brilho, né? Quando é polido, forma fios, lâminas. Daí a gente pode lembrar dos portões, exemplo de alumínio, que forma aquelas lâminas. Conduz energia elétrica. Aí a gente lembra do cobre, que está nos fios de eletricidade. Conduz energia térmica, que é o calor. A gente lembra lá do ferro de passar roupa, a parte de baixo dele é um metal, não é isso? Porque conduz o calor. E assim vai, ok? Os não metais é tudo ao contrário dos metais. Não possui brilho, não forma fios, não forma lâminas, não conduzem energia. Certo? Então, essas são as características desses elementos. Lembrando agora,
no geral, para a gente concluir. A tabela tem 18 colunas e 7 linhas. Ok? Ela está organizada em ordem crescente de números atômicos. Ah, Matheus, certo. É só somar os elétrons mesmo, como você falou. Se você soma os elétrons, que é igual ao número atômico, você acha ele na tabela também. Tem essas duas formas. Como assim? Eu não disse... Professora, meu microfone voltou agora. Foi, voltou. Bem, aqui nessa tabelinha que eu estou mostrando a vocês, vocês podem perceber aí que tem o quê? 7 períodos ou linhas, 18 colunas que eu posso chamar grupo ou família. Por que família? Porque ele tem propriedades químicas semelhantes, ok? No geral, é isso que eu quero. E existem 5 famílias que têm nomes específicos. A primeira coluna, metais alcalinos. A segunda coluna, alcalinos terrosos. E as 3 últimas colunas, que são essas aqui, as 3 últimas colunas, que é a do oxigênio, do flúor e do hélio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Se eu não sei o nome específico, é só eu falar assim, tipo, a coluna 3 não tem nome específico. Aí eu posso dizer família do boro. Família ou coluna do boro, e eu só dizer o nome do primeiro elemento que tiver lá na coluna, ok? Apenas isso. No mais, vocês vão observar melhor na aula anterior, tem uma aulinha gravada, eu vou disponibilizar essa também. A gente passou bastante, não foi, do tempo da aula, que eu prometi para vocês, mas foi necessário, certo? Eu queria... Vocês têm dúvidas em relação ao que eu expliquei? O que vai cair na prova, professora? O átomo, certo? Que eu estudo o átomo. E a tabela periódica, como é que a professora vai cobrar? Vou cobrar essa parte, questão mais simples. Estuda essa questão de formação da tabela, a quantidade de colunas, de grupos ou famílias, de períodos e a localização na tabela. Vocês viram também que há várias formas de encontrar um elemento na tabela. Ela está organizada em ordem crescente de número atômico. Então, o número 1, o hidrogênio, é na mesma linha, 2, hélio, e vai crescendo o número atômico até chegar no maior, de acordo com os períodos ou linhas. Então, se eu disser um número atômico, aí você já vai direto na tabela. Como eu vou fazer agora? Me diz aí o elemento químico que tem número atômico 13. Alumínio. Muito bem, alumínio. Então, é só você procurar o que tem o número atômico 13. Eu posso também perguntar assim, me diga um nome e um número atômico do símbolo que está no terceiro período, coluna 14. Terceiro período. Número atômico 14. Não, E o elemento. Terceiro período, coluna 14. Terceiro período. É o cicílio com o número atômico 14. Muito bem. Então, eu posso dizer só a localização, de acordo. Lembra daquele jogo Batalha Naval? Que a pessoa ia derrubando o navio do outro, tipo, você escolhe, eu quero letra A, coluna 3. Aí, quando você vê a coluna e a linha, se conseguisse alcançar o barco ali... Só corrigindo, é silício, isso. E aí você vai encontrando a posição desse aí. Se eu perguntar... Certo, o ferro, aí você vai me dizer, o ferro tá no quarto período e vai me dizer a coluna. Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Outra forma é que eu posso dizer assim,
Se eu disser a distribuição eletrônica dele, ele termina em 2S2. Aí o 2, que é o número maior, indica a linha. Então, está no segundo período. Termina em S2, segunda família. A quantidade de elétrons indica a família. A quantidade de camadas indica o período. Aí você acha também a localização dele. Eu vou passar hoje para vocês um exercício de revisão em cima disso que eu trabalhei e já vai dar a ideia de como vocês vão trabalhar também na prova. Tá bom? Certo, pessoal? É. Certo. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a falar nesse momento agora? Não. Quando eu for passar a atividade lá para vocês, aí se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem falar no privado, tá bom?